Coreia do Norte, um país de muitos mistérios. Fechada sob um regime comunista ditatorial, coisas chocantes acontecem dentro desse país tão enigmático. Fala galera, eu sou o Ale, já deixa o seu like, se inscreve no canal e aperta os seus cintos porque hoje você vai conhecer a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, apesar de não ter nada de democrático, é um país localizado na Península Coreana, no leste da Ásia. É um estado socialista com um sistema político e econômico altamente centralizado e controlado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. O país é liderado pela família Kim desde a sua fundação em 1948. A ideologia oficial do país é conhecida como Juche, que enfatiza sempre a autossuficiência e a independência nacional. Em 1948, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em duas partes. Essa divisão estabeleceu então as bases para o surgimento da Coreia do Norte e da Coreia do Sul como países separados. O primeiro líder da Coreia do Norte foi Kim Il-sung, um líder guerrilheiro e comunista que havia lutado contra o domínio japonês e ocupado posições de liderança durante a era soviética da Coreia do Norte. Após a morte de Kim Il-sung em 1994, o seu filho, Kim Jong-il, assumiu a liderança do país. Kim Jong-il governou com uma postura altamente autoritária e controladora, consolidando ainda mais o poder do Partido dos Trabalhadores da Coreia e o culto à personalidade em torno da sua família. Em 2011, após de Kim Jong-il, o seu filho mais novo, o Kim Jong-un, assumiu o poder e se tornou o atual líder da Coreia do Norte. O controle rigoroso do governo sobre a sociedade e a falta de liberdades civis e políticas permanecem como características proeminentes da Coreia do Norte sob a liderança de Kim Jong-un. A Coreia do Norte é uma sociedade de classes e a população é dividida em três categorias. A classe a que você pertence é muito importante na Coreia do Norte porque define onde você mora e o tipo de educação e trabalho que você pode receber. A principal classe da Coreia do Norte, que é talvez 20% da população, se você nasce na classe principal, você pode morar em Pyongyang, que é a capital, onde há uma boa infraestrutura, boas escolas, universidades, metrô, lojas e o que for. Mas se você nasce em uma classe mais desfavorecida, a vida da maioria das pessoas gira em torno de minas de carvão em áreas rurais muito remotas. Elas são forçadas a trabalho muito árduo. A Coreia do Norte é um sistema escravista no século XXI, simplesmente porque não há liberdade de movimento ou de escolha. As leis na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é conhecida por ter um sistema legal altamente restritivo e autoritário, com leis que podem ser consideradas absurdas e extremas pela comunidade internacional. Entre algumas leis na Coreia do Norte se destacam a Lei da Proteção à Liderança, onde a Coreia do Norte possui uma lei que criminaliza qualquer forma de difamação, insulto ou falta de respeito em relação à liderança do país. Isso inclui o líder supremo e membros da família governante. Essa lei é estritamente aplicada e pode resultar em penas severas, incluindo prisão e campos de trabalho forçado. Restrições a viagens internas. Os cidadãos norte-coreanos enfrentam restrições extremas de viagens dentro do próprio país. Eles são obrigados a obter permissões especiais do governo para viajar de uma cidade para outra. Essas permissões são difíceis de se obter e estão sujeitas a supervisão rigorosa. Proibição de emigração. A Coreia do Norte proíbe os seus cidadãos de emigrarem sem permissão do governo. Aqueles que são pegos tentando fugir do país sem autorização enfrentam punições graves, incluindo prisão e trabalho forçado em campos. Controle da mídia e da internet. A Coreia do Norte possui um controle estrito sobre a mídia e a internet. Apenas informações aprovadas pelo governo são permitidas e a mídia é fortemente censurada. O acesso à internet é limitado e altamente monitorado. Restrições religiosas. Embora a Constituição da Coreia do Norte teoricamente garanta a liberdade de religião, na prática, o governo impõe restrições significativas às atividades religiosas. O governo promove o culto à personalidade em torno da liderança do país e vê a religião como uma ameaça à sua autoridade. Bom, e você deve imaginar que qualquer coisa que seja dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul são extremamente proibidas no país. Em 2020, 3 soldados norte-coreanos foram condenados por escutarem K-pop,
um ritmo musical sul-coreano que está se espalhando pelo mundo. Em dezembro de 2021, o jornal The New York Times noticiou que o governo do ditador Kim Jong-un executou publicamente pelo menos 7 pessoas na última década por assistir ou distribuir vídeos de K-pop. Para o ditador, o ritmo musical é um câncer vicioso e desde que assumiu o poder, Jong-un se tornou um notório crítico de todo tipo de entretenimento sul-coreano, desde filmes a séries de TV e também músicas. Para ele, a cultura sul-coreana corrompe os norte-coreanos. Segundo o jornal, as pessoas foram mortas com 9 tiros disparados por 3 soldados. O turismo na Coreia do Norte. O turismo na Coreia do Norte é um setor altamente controlado e restrito pelo governo do país. A Coreia do Norte recebe um número limitado de turistas internacionais a cada ano, e a maioria das visitas é organizada por meio de agências de viagem estatais, com um itinerário de viagem totalmente pré-definidas. Os principais destinos turísticos da Coreia do Norte incluem a capital, Pyongyang, onde os turistas visitam locais como a Praça Kim Il-sung, a Torre Juche e o Palácio Memorial Kunsusan e o grande monumento Mansundai. A maioria das atrações turísticas são para exaltar os líderes do país. Durante as visitas, os turistas são acompanhados o tempo inteiro por guias turísticos designados pelo governo e têm acesso limitado a áreas restritas. Eles não podem, por exemplo, sair sozinhos do hotel e as atividades são cuidadosamente monitoradas e a liberdade de movimentação na cidade é limitada. E nem pense em sair do roteiro, tá? Ou fazer qualquer coisa que possa ser contra a lei. Você pode não voltar para casa. Em 2017, um turista americano chamado Otto Warmbier foi condenado na Coreia do Norte e posteriormente morreu em circunstâncias trágicas. Otto era um estudante da Universidade da Virgínia e foi preso durante uma visita à Coreia do Norte em janeiro de 2016. Ele foi acusado de cometer um ato hostil contra o Estado norte-coreano. E qual seria esse ato? Ele pegou um cartaz de propaganda comunista que estava exposto em um hotel de Pyongyang. O pôster dizia: "Vamos armarmos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il." Ele foi condenado a 15 anos de trabalho forçado em um julgamento que recebeu críticas internacionais devido à falta de transparência e ao tratamento injusto do caso. Após mais de um ano em detenção, Otto foi enviado de volta para os Estados Unidos em junho de 2017, porém, ele não chegou em casa do jeito que saiu. Otto voltou para casa em estado de coma. Em poucos dias, Otto faleceu em 19 de junho de 2017. Os pais dele alegam que ele foi vítima de tortura e maus tratos. A fome na Coreia do Norte. A Coreia do Norte enfrenta desafios significativos em relação à fome e à escassez de alimentos até os dias atuais. O país enfrentou um período de fome devastadora durante os anos 90, conhecido como Marcha Árdua ou a Grande Fome na Coreia do Norte. Esse período foi caracterizado por uma grave crise alimentar e econômica, o que resultou numa enorme escassez de alimentos e na morte de centenas de milhares de pessoas. A fome afetou principalmente as áreas rurais, levou à desnutrição generalizada e a altas taxas de mortalidade, especialmente entre as crianças e os idosos. Muitas pessoas recorreram a estratégias de sobrevivência desesperadas, como a busca por alimentos selvagens, o consumo de animais de estimação e até mesmo canibalismo. Durante a fome de 94 até 98, até 1 milhão de pessoas morreram do total de uma população de mais de 20 milhões. Tudo mudou com a fome. As crianças morriam nas ruas. A polícia estava encarregada de recolher os sobreviventes, onde muitos morriam fora dos olhares dos outros. Não havia nada para comer além de folhas de milho em pó, lagartos, cobras, ratos e grama. E agora, em 2023, apesar da situação ter melhorado muito graças a reformas internas do governo e ajuda internacional, parece que a Coreia do Norte está prestes a ter uma nova onda de fome generalizada. Alguns especialistas dizem, inclusive, que o país atingiu seu pior ponto desde a fome de 90. Dados comerciais, imagens de satélite e avaliações das Nações Unidas sugerem que a oferta de alimentos caiu abaixo da quantidade necessária para satisfazer as necessidades humanas mínimas. E, mesmo que a comida fosse distribuída igualmente, algo quase inconcebível na Coreia do Norte, onde a elite e os militares têm prioridade, terá mortes relacionadas à fome. Mas, apesar do país sofrer com um grave problema de fome,
O líder da Coreia do Norte continua preferindo investir milhões de dólares em potência militar ao invés de acabar com a fome do seu próprio povo. Só em 2022, o país investiu mais de 650 milhões de dólares em testes de armas. Imagens do evento divulgadas dão conta de que o regime tem ao menos 11 mísseis balísticos intercontinentais que especialistas suspeitam de serem capazes de atingir praticamente qualquer ponto do globo equipados com ogivas nucleares. O poder de fogo da ditadura coreana hoje é grande o suficiente para preocupar países como os Estados Unidos. Ou seja, basta o ditador querer para destruir o planeta. Fornecimento de eletricidade e água limpa também são problemáticos. A Coreia do Norte sofre com uma grave escassez de eletricidade, especialmente nas áreas rurais. A infraestrutura elétrica do país é subdesenvolvida e antiquada, resultando então em cortes frequentes da energia. A falta de eletricidade afeta a vida diária das pessoas, incluindo o fornecimento de luz, aquecimento, refrigeração, comunicações e até mesmo a produção industrial. Pelo menos metade da Coreia do Norte não tem acesso à energia elétrica. São 13 milhões de pessoas incapazes de ligar uma geladeira. E mesmo onde há eletricidade, muitas residências estão restritas a 2 horas diárias de energia, porque a prioridade do país é energizar as fábricas. Em fotos divulgadas de satélite, à noite, a Coreia do Norte simplesmente desaparece porque não há eletricidade suficiente para mostrá-la no mapa. É um país que vive no escuro. Mas ainda assim eles têm arranha-céus, videogames, DVDs, as suas próprias versões de redes sociais e celulares com acesso a uma internet controlada pelo governo. A maior parte desses itens, porém, se restringe à capital Pyongyang, onde apenas algumas pessoas são autorizadas a morar, e um celular da marca mais desejada pode custar mais de $300, sendo que a média salarial é de cerca de $47 por mês. Na Coreia do Norte, para muitos a rede mundial de computadores simplesmente não existe. Algumas dezenas de famílias com conexões com Kim Jong-un e alguns estrangeiros têm acesso irrestrito à internet global. Enquanto isso, alguns poucos milhares de cidadãos, como oficiais do governo, pesquisadores e estudantes de TI, podem acessar a uma versão dessa internet altamente vigiada. Para essas pessoas, o acesso global à internet está disponível apenas em determinados locais e edifícios na Coreia do Norte. Para conseguir navegar, é necessário fazer uma solicitação que pode demorar dias para ser aprovada. Quando o pedido é aceito, o cidadão poderá entrar em determinados sites chineses e ingleses durante 1 hora. Além disso, o monitor fica sentado ao lado para acompanhar e aprovar as atividades, e um oficial de segurança também está presente no local. A cada 5 minutos, a tela congela automaticamente e o bibliotecário deve fazer uma autenticação de impressão digital para liberar o uso da internet. Para a maior parte da população, está disponível apenas a intranet do país, conhecida como Kwangmyong. Mas, segundo os relatos de desertores, o valor é tão caro que torna essa opção inacessível também. Estima-se que cerca de 50 a 80% dos adultos têm celulares. Os aparelhos são usados majoritariamente para poder fazer ligações e enviar mensagens, que também são monitoradas pelo governo. A fuga da Coreia do Norte. Muito embora seja um país extremamente restrito, os boatos de um mundo livre e sem fome chegaram à Coreia do Norte. E hoje, milhares de pessoas tentam fugir do país. Desde 1998, mais de 33 mil pessoas desertaram da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, de acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul. No entanto, os números diminuíram nos últimos anos, depois que Kim impôs controles da fronteira ainda mais rígidos para impedir a disseminação do Covid. Em raras ocasiões, desertores conseguem escapar pela zona desmilitarizada, fortemente vigiada, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A grande maioria foge pela longa fronteira da Coreia do Norte com a China. Mas tem uma coisa, se forem pegos, eles podem ser mortos ou levados para trabalho forçado. E não apenas eles, mas também toda a sua família, mesmo que ela não tenha participado da fuga. Mas fugir da Coreia do Norte pode não significar a liberdade total. Kim Jong-nam, que era meio-irmão mais velho de Kim Jong-un e filho do ex-líder norte-coreano Kim Jong-il, foi morto em fevereiro de 2017 no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, em um assassinato que foi amplamente atribuído à Coreia do Norte.
Acredita-se que ele tenha sido envenenado com um agente nervoso VX. O assassinato causou um grande tumulto internacional e levantou preocupações sobre as táticas do regime norte-coreano. Se até o irmão do ditador não consegue escapar, imagine o que acontece com os meros mortais.